Fala, turma, tudo bem com vocês? Eu não vou falar que você está no meu mundo especial, não vou falar nada porque hoje eu vou fazer, na verdade, uma denúncia. Hoje, para quem não sabe, eu sou um paciente que toma imunossupressores e sempre quando chega no final do mês de dezembro, quando chega assim, o mês de dezembro e o mês de janeiro, é aquele sufoco de pegar remédio, de pegar medicação, e eu recebo as minhas medicações em casa. E já desde o mês de novembro, não tá vindo as medicações certas. E eu tô aqui para fazer essa denúncia. Nós não podemos nos calar com a situação que estamos vivendo hoje. Pessoal, eu não tenho imunossupressor para tomar. Meu imunossupressor não veio. Remédios que eu tenho que tomar, como vitaminas, o remédio antidepressivo, remédio para dor, não chegou nada. Hoje eu fui no médico fazer exame de sangue, retornei na farmácia para ver se tinha chegado o remédio. Não tem remédio. Gente, que país que nós estamos vivendo? Que governo que está... Como que nós estamos sendo governados? Tanto o estado de São Paulo, onde eu resido, como o Brasil todo, ou se você está passando por isso aí no seu estado, o que estamos vivendo? Fui fazer um orçamento rápido, assim, um orçamento básico, um orçamento rápido. E aí, só um comprimido lá, um remédio que eu tenho que tomar, R$128 para 15 dias. R$128 para 15 dias. Esse aí é um comprimido por dia. Então são 2 comprimidos por dia, aliás. R$128 e alguns centavos. Antidepressivo, R$98. Tem que tomar 3 por dia. Uma caixinha vem 10 comprimidos. E aí? O imunossupressor que eu tenho que tomar, só o imunossupressor, ele custa R$3.820. Imunossupressor. R$3.820. E tá em falta, gente. E tá em falta. E aí? Não é de hoje que nós estamos tendo muitas reclamações. Eu vou colocar aqui para vocês a seguir um vídeo para vocês ter a base do que eu estou falando. De remédio imunossupressores, da falta de medicação, de pessoas que têm doenças degenerativas e a falta de remédio. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, prestem bem atenção. É a coisa mais maravilhosa desse mundo que nós temos aqui, mas que, como muito de nós brasileiros, a gente às vezes não reconhece aquilo que tem de tão bom dentro de casa, né? Então, fato número 3, mais pessoas tendo direito a um SUS, cada vez mais frágil, por uma série de desfalques aí do governo atual, mas também de legislações que vão enfraquecendo o financiamento do nosso sistema. Eu comparo a falta de medicação, Ana e amigos aqui, como a renda aqui de casa, né? Eu tenho um filho de 1 ano e meio e uma latinha de NAN, Jesus amado, tá pela hora da morte, o valor daquela lata de leite lá para ele. E eu, vamos supor, ganho R$10 por mês para alimentar a minha família, minha companheira, o meu filho. De repente, eu começo a agregar mais pessoas. São esses milhares de brasileiros que já nasceram aqui. Eu começo com os mesmos R$10 a ter que alimentar o vizinho, a vizinha. É natural, dentro de casa a gente já passa isso, é natural que a gente vai ter que dividir um bife, né, fritar um ovo, pôr mais água no feijão. Mas será que a gente tem que fazer isso para o SUS? Sendo que cada um de nós está aqui pagando, financiando, ajudando e no final, do outro lado lá, tem um governo dificultando esse olhar aí para o todo. Então, esses 3 fatos para criar um contexto. Eu, há 10 anos, venho passando por isso. Então, só em esclerose múltipla,
para deixar mais fluida a conversa, eu não vou apresentar nada, mas posso deixar depois para quem tiver interesse. A gente conduz uma pesquisa mensal de denúncias de pacientes. O que eu posso falar é que de setembro do ano passado até maio desse ano, a gente teve pouco mais de 700 denúncias só em esclerose múltipla, sendo que dessas denúncias, 40% vem do estado de São Paulo, que por sua vez é responsável por tratar quase que 35% dos pacientes de esclerose do Brasil. Tá? E esses pacientes estão falando em 56% das vezes, eles sofrem falta de medicação nesse período de 6 meses. Eles sofreram falta de medicação em algum momento ao longo desses 6 meses do remedinho lá que eles retiram todo mês. E aí você pergunta para mim qual o impacto. Eu dependo de um tratamento, eu tenho uma doença que ainda não tem cura, e assim, eu acredito em Deus, tá? Então, tirando a parte de Deus, o que eu posso fazer por mim é me tratar. E aí quando eu chego para retirar o meu remédio e não tenho meu remédio, Ana, isso para mim isso é tortura. Isso para mim é terrorismo. É um terrorismo na vida de uma pessoa que só pode se tratar e de repente não tem lá o seu tratamento no final do mês. Então é um impacto psicológico, e aí vamos associar a pandemia, gigantesco. Imagina, quase 6 pessoas a cada 10, só em 6 meses, já enfrentaram pelo menos uma vez atraso da sua medicação. É isso que acontece só em esclerose múltipla. Agora eu vou trazer um dado de esclerose múltipla que esse sim me faz no outro dia acordar com ainda mais vontade de fazer a diferença. Desses 56% que sofrem falta de medicação, sofreram em 6 meses, 37% deles, Ana, 37%, quase 40%, esperou até 3 meses para essa medicação ser reestabelecida a sua distribuição. Nós não estamos falando de um atraso logístico de 10 dias de atraso e volta aqui na farmácia, a gente vai te ligar. Né? O pessoal fala, adoro quando fala assim, a gente vai te ligar. A gente ainda espera, né? A gente acha que vai ligar mesmo. Nós estamos falando de 40% das vezes que as pessoas estão com um remédio atrasado, elas esperam até 3 meses esse remédio chegar. E aí, para passar a bola para os meus outros amigos aqui de batalha, eu acho que também tem uma outra questão que a gente precisa destacar, que é a periodicidade da falta. Quando eu usei o exemplo da verba aqui para cuidar da família, né, e de repente eu quero com o mesmo dinheiro alimentar mais bocas, eu não acho que esse paralelo está tão longe da realidade do que hoje a gente tenta fazer via SUS, que se não fosse o SUS, não dava conta, qualquer outro sistema não daria conta de fazer o que está fazendo. Porque nós estamos falando só dos remédios que já foram incorporados e já passaram a ser distribuídos. Mas a gente tem também, Ana, e é um trabalho aqui da CDD chamado A Regra é Clara, a gente tem monitorado aqueles medicamentos que são incorporados, publicados no Diário Oficial da União, e eles têm 180 dias para chegar na mão do paciente e eles não chegam. Passa 180 dias, nada. Passa 300 dias, nada. 400 dias, nada. Tem remédio para asma que ficou 500 dias esperando. Esclerose múltipla chegou a ficar 900 dias esperando um remédio que já foi publicado, tá? Como incorporado. Nós estamos falando dos medicamentos que a gente costuma retirar e que de repente para de chegar, mas a gente também tem que falar desses que estão sendo incorporados e que por toda essa conjuntura não estão chegando na mão do paciente. E quando eu penso no adulto jovem que está lá trabalhando, que malemar tem um plano de saúde, porque às vezes é um empregador que paga, e aí como esclerose múltipla, pelo tratamento inadequado, pelo tratamento interrompido, ele acaba tendo um surto, acaba sequelando, acaba perdendo o emprego, porque ele sai do emprego, a gente sabe do preconceito dentro das empresas, e ele perde o plano de saúde, e para onde ele vai depois? Ele vai de novo para o SUS. Então, se a gente não olhar esse todo da falta de medicação, que não é pontual, e infelizmente, pelo que eu posso falar da minha experiência como paciente dos últimos 10 anos, enfrentar essa falta pelo menos uma vez por ano, a gente precisa de fato juntar isso que a gente está fazendo aqui hoje, com grandes nomes, e tentar mostrar principalmente que esse não é um problema só de hoje, esse é um problema que vem acontecendo muito mais do que, infelizmente, a gente gostaria que acontecesse. Eu vou tentar ver se a gente fala um pouquinho sobre a situação de uma outra categoria de companheiros e companheiras nossas
que estão passando por uma fase de desabastecimento de medicamentos mesmo, que são as pessoas transplantadas. Então, imagina, me perdoem porque a gente está fazendo esse registro, de certa forma, desde o início do ano. Então, a gente teve reportagens em fevereiro, nós já estamos em junho, gente. Então, é só para vocês terem uma ideia de qual pode ser a dimensão nesse exato momento no Brasil. Então, se vocês me permitem, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? A falta de 2 medicamentos para pessoas transplantadas no Brasil, que são o Tracolimo, que ele é produzido pela Fiocruz, e a gente sabe que tem uma regularidade na entrega dele, e o outro é o micofenolato de sódio, este produzido pelo Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército. Aliás, o mesmo que produz cloroquina para o Brasil, ok? E o fato é que lá no ano passado, para a entrega de medicamentos para todas as pessoas, né, transplantadas do Brasil, que perfazem um total aproximado de 80 mil pessoas, nas mais diversas variantes de órgãos transplantados, gente. Pode ir, inclusive, de córnea, coração, fígado, pulmão, não interessa qual foi o órgão, mas são pessoas que dependem desses medicamentos para que o organismo delas não rejeitem esses órgãos e assim elas possam continuar vivendo, né? É a única forma de subsistência, porque o medicamento ajuda o organismo delas a não rejeitar o órgão transplantado. O fato é que esses medicamentos, e principalmente o que era produzido pelo Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército, o micofenolato de sódio, a expectativa, a demanda necessária, né, pelo SUS seria de 44 milhões de comprimidos ao ano, e o Laboratório do Exército produziu e entregou ao Ministério da Saúde somente 42,9 milhões, ou seja, ficou faltando 1.100.000 comprimidos lá em 2020. Isso, para vocês terem uma ideia, representava, naquela época, gente, ele só atendeu 50 dias da programação do 4º trimestre de 2020. O que quer dizer que do começo de outubro até meados de novembro, houve esse medicamento no SUS. Depois, dezembro em diante, o medicamento simplesmente sumiu da entrega, né, das farmácias do SUS para entrega dos pacientes com transplante no Brasil. Isso representa, gente, o fato de que a gente teve uma crise gerada, né, desde fevereiro. Em fevereiro, nós tivemos vários meios de comunicação, como o G1, como outros meios de comunicação, colocando a grave crise de falta desses medicamentos. A Fiocruz respondeu mais do que imediatamente de que estava repassando os medicamentos que eram de sua responsabilidade ao Ministério da Saúde. E, no entanto, nós estamos falando o SUS, que dentro dele possui o maior sistema de transplante público no mundo, né, que atende gratuitamente esses 80 mil, nós já temos 80 mil pessoas que já estão transplantadas. Então, graças a esse problema que teve com o Laboratório Farmacêutico do Exército lá em 2020, eles informaram na época que eles tinham 328 mil comprimidos de cloroquina em estoque. Mas pessoal, fora esse vídeo que eu mostrei agora para vocês, olha isso aqui também, ó. Falta de remédios em postos de saúde de São Paulo coloca vidas em risco. Segundo denúncias, o problema tem sido recorrente na capital paulista. E aqui eu vou falar rapidinho para vocês, ó. Uma pesquisa recente mostrou que pelo menos 52 medicamentos apresentaram irregularidade no fornecimento da rede pública de saúde na cidade de São Paulo. Entre outubro e novembro, 6.538 pacientes relataram dificuldades para conseguir remédios de uso contínuo pelo SUS. Para vocês ver
como que as coisas estão. Olha aqui, ó, um trecho dessa matéria que fala assim, ó: isso é recorrente no final de ano e no começo de ano sempre falta remédio. Somos pessoas de grupo de risco, sem um remédio ou sem nada você pode ter um AVC, um infarto, coisas do gênero, ou até pode vir a falecer. Ó, um morador da Zona Sul, o analista de RH, eu não vou falar o nome da pessoa, ele enfrenta dificuldade parecida. Ó, no início da pandemia começou a usar sertralina, um remédio para controlar crise de ansiedade. Quando foi na UBS do bairro, na semana passada, o medicamento estava indisponível. Nenhuma UBS tem esse medicamento atualmente. Estou com 7 comprimidos na cartela e se não chegar até sexta, eu vou ter que ser obrigado a comprar na farmácia, gastar dinheiro do próprio bolso. Tá faltando medicamento, não é porque o medicamento não tem no Brasil, é porque, na verdade, a gestão pública não tem comprado medicamento no tempo certo e isso atrasa o fornecimento aos pacientes, explicou uma coordenadora do medicamento do Tempo Certo. Ó, procurada, a Secretaria Municipal de Saúde informou que os medicamentos sertralina e losartana potássea estão em processo de compra, mas não deu prazo para normalizar os estoques na cidade. O besilato de anlodipino já foi comprado e está em processo de distribuição. Por meio de nota, o órgão explicou ainda que o aumento de preços e a escassez de alguns produtos no mercado interferiu nos processos de compra durante a pandemia. Vocês viram aí que a nota, vocês viram o vídeo aí que eu coloquei. Pessoal, não é fácil. Eu sou uma pessoa imunossuprimida, não pode faltar imunossupressor. Eu dependo desse remédio para viver. E eu quero viver muito, quero estar com vocês. E é uma coisa muito difícil, pessoal. Pessoal, vamos lá, vamos atrás, vamos no SUS, vamos gritar, nós temos voz, nós não podemos ficar parados. Às vezes isso que eu estou passando agora, você pode estar passando aí no seu estado, na sua cidade. Vem comigo nessa corrente, vamos gritar, vamos falar que nós não podemos ficar sem a nossa medicação. Vidas importam. Não importa se é vidas idosas, não importa se é vidas jovens, não importa se é preto, se é branco. Vidas importam. Eu preciso de você para estar comigo nessa corrente, pessoal. Você vem comigo? Um abraço a todos.